Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo pode tentar uma conversa, mas sem viralatismo, entre Lula e Donald Trump. Ele disse que o presidente brasileiro manterá uma postura firme e diplomática nessas tratativas. Ele falou que o presidente não vai repetir o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no relacionamento com o republicano. Essas palavras do ministro. Vou abrir aspas. Vocês estão falando da maior potência do mundo que resolveu virar a mesa. Estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade. Agora, isso tem que ter um protocolo. Você não vai querer o presidente Lula se comporte como o anterior se comportava, abanando o rabo e falando I love you e batendo continência. O presidente Lula tem outro perfil, fecho aspas. Haddad também disse que, se esse encontro acontecer, é preciso garantir que o Brasil não passe por constrangimentos diplomáticos. Enfim, chamar o Nelson Kobayashi para trazer suas impressões sobre essas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Uma entrevista concedida por Fernando Haddad, projetando uma conversa entre Lula e Donald Trump, mas dizendo que essa conversa não pode ter viralatismo. Koba, só para te liberar, queria escutar a sua impressão a respeito dessas declarações de Fernando Haddad. Seria bom que o ministro se atentasse que essas falas vão repercutir nos Estados Unidos, né? Assim, se a ideia é que os dois presidentes conversem, esse tipo de indicação não é nada positiva, né? Eu acho que está fechado o seu microfone, por favor. Aqui. Pronto. Você sabe, Caniato, que isso é uma estratégia, né? Uma estratégia, inclusive, de debate, que é a teoria do espantalho. Você cria aqui uma hipótese impraticável que ninguém está esperando do presidente Lula, que ele diga I love you para o presidente americano, para deixar de falar do que realmente importa. O presidente brasileiro não tem que se render aos Estados Unidos, não tem que se tratar como um vira-lata, né? Claro que ele faz uma referência ali à síndrome do vira-lata, de que tudo lá fora é melhor do que aqui no nosso Brasil, enfim. Mas é importante que o presidente Lula haja como um chefe de Estado, como um estadista, como alguém que tenha o mínimo de diplomacia no trato com os outros países, principalmente com os parceiros. Então não precisa dizer que ama o Trump, mas precisa manter um bom relacionamento com o parceiro comercial. Porque quando esse relacionamento estressa e desgasta, o que acontece é esse tipo de risco que a gente vem correndo, que é uma taxação a ponto de inviabilizar o negócio de muita gente aqui no território brasileiro com os Estados Unidos. Eu não estou falando de empresários somente. Estou falando de 1,7% do PIB, que tem a sua relevância, estou falando de milhares de empregos, estou falando de milhares de pessoas que vivem disso, inclusive indiretamente, estou falando de regiões em específico. Porque se 1,7% do PIB é pouco dentro do contexto geral, para alguns setores que vivem da exportação do produto para os Estados Unidos, isso é uma decretação de falência, muitas vezes. É claro que o brasileiro tem a sua credibilidade, principalmente os empreendedores têm a condição de criar alternativas. O Dávila trouxe algumas hipóteses aí de pessoas migrando aqui para os países vizinhos, exercitando outro tipo de criatividade para tentar se salvar, tem até chance de reviver em outras frentes, mas é um risco de fim de muitos negócios. E isso é o preço, esse é o preço que o Brasil paga por ter um presidente que não precisa dizer que ama o Trump, mas também não precisa sair por aí fazendo ataques pessoais ao presidente americano. Legal, Nelson Kobayashi com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is. Você que gosta do Nelson Kobayashi vai continuar na sintonia da Jovem Pan, porque ele vai participar do Jornal Jovem Pan. Valeu, Koba, bom trabalho para você, grande abraço. A gente segue aqui com o Luiz Felipe Dávila nessa reta final. Dávila, o que achou do posicionamento de Fernando Haddad, a adoção desse discurso quase como um consultor, conselheiro, dizendo qual deve ser o posicionamento do presidente Lula caso ele converse com Donald Trump? Péssima fala do ministro da Fazenda, o que mostra mais uma vez que o governo brasileiro não quer saber de diálogo, quer saber do confronto, da exploração política, do embate comercial. E não se importa com a conta
que vai deixar para todos os brasileiros. Conta não só de perda de exportação, como empresas quebrando e como subsídios que terão que ser criados para tentar salvar algumas empresas. É uma declaração absolutamente irresponsável do ministro da Fazenda e que mostra que o viralatismo do governo é seletivo também, né? Porque não disse uma palavra até o momento da tarifa de 77% imposta pelo seu amigo Nicolás Maduro na Venezuela. Ou, ao perder a parceria com os Estados Unidos, vamos virar o quê? Vira-lata da China, porque é isso que vai nos sobrar como parceiro comercial? Então, esta política externa baseada em cartilha militante ideológica é um tiro no pé do Brasil, é contrário aos interesses nacionais. O que deveria ter agora é um momento de serenidade, principalmente do ministro da Fazenda. Mas parece que ele também está já com olhos nas eleições de 26 e não se preocupa tanto com a sua pasta, que é justamente zelar pela economia. Parece que finalmente o ministro Haddad está na banda ideológica do presidente da República, olhando para 2026, olhando para o calendário eleitoral e esquecendo das suas responsabilidades como ministro da Fazenda. Tá, Vila, vou pedir que você seja objetivo, 25 segundos no máximo. Você, do jeito que as coisas estão desenhadas, vê alguma chance de adiamento, reversão ou diminuição dessa tarifa até sexta-feira? 25 segundos. Não vejo, porque está se transformando uma questão de honra entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos não recuarão sem um gesto do Brasil, e o Brasil, com essas declarações infames do ministro da Fazenda, cada vez mostra mais que não quer negociar até o dia 1º de agosto. Resultado da enquete do dia no ar, perguntamos para a nossa audiência se você acha que se o presidente brasileiro ligar para Donald Trump, você acredita que ele poderá utilizar o seu poder de convencimento para Donald Trump recuar? Quem acha que Lula pode convencer Trump corresponde a 7,8% das pessoas que votaram. Já para 92,2% acham que o contato entre os dois pode agravar a situação, pode piorar as coisas. Então entendem que o presidente brasileiro nem deve se arriscar a ligar para Donald Trump. Agradeço demais as pessoas que sempre participam das nossas enquetes. Dávila, grande abraço a você, viu? Bom descanso. E amanhã um novo encontro aqui em Os Pingos nos Is. Agradecemos a você pela parceria diária aqui na Jovem Pan. Vem aí o Jornal Jovem Pan com as informações importantes do dia. Tchau.